querido empresário, você sabe como funciona o jogo tributário aqui no Brasil? Bom, se você não sabe, sinto lhe informar, mas você tá ferrado. Certamente você deve estar pagando muito imposto, muito mais imposto do que deveria pagar. Você está participando desse jogo sem saber das regras. Você está sendo conduzido, feito um mero peão e, portanto, sofrendo as consequências de não saber jogar esse jogo. Talvez você nem saiba que esteja participando mesmo desse jogo tributário. Mas esse programa aqui veio justamente no intuito de lhe explicar, de colocar a par de como funciona esse jogo tributário no Brasil e como você pode participar efetivamente dele de forma que consiga tirar os melhores benefícios de tudo isso. Porque nesse programa aqui a gente vai colocar o tributo onde ele merece. O lugar de tributo é na gaiola. Solta a vinheta. Bom, meu nome é Diego Santos, eu sou advogado tributarista e eu estava discutindo, ficou a dúvida aqui com a produção de como fazer um programa falando de direito tributário de modo que você, contribuinte, entenda. Porque o direito tributário é uma matéria muitas vezes chata mesmo, difícil de entender. Então, o que é que a gente pensou? Primeiro, tirar a gravata, que por hora eu não vou tirar. Número 2, a gente vai lançar o Não Entendi. A produção que está me acompanhando aqui nessa gravação tem direito a 3 Não Entendi. Então, se eu falar alguma coisa que eles não entendam, eles vão gritar Não Entendi, mas só tem direito a usar o Não Entendi 3 vezes. Se eu tiver sem paciência, nem isso, porque esse pessoal da produção já viu, né? E uma outra questão também é que vai ter um quadro no começo, no meio ou no fim do programa chamado Conta uma História aí, doutor. Que é quando eu vou trazer algum fato histórico, algum caso real, algum caso prático, que tenha relevância e que tenha alguma coisa a ver com o assunto que a gente está tratando aqui. Ou que também nem tenha, mas que eu acho que seja válido mencionar. Então é isso. Vamos embora começar com a primeira oportunidade tributária para você reduzir seus custos. O direito tributário no Brasil, na verdade o sistema tributário no Brasil, ele tem problemas dos mais variados possíveis. Eu vou citar aqui uns 3 maiores. É o seguinte: número 1, complexidade do sistema. E isso não é novidade para ninguém. Mas só para vocês terem ideia e a dimensão do quanto complexo é esse sistema, de 1988 para cá, que é a Constituição, desde essa nova Constituição para cá, já foram editadas mais de 4.600 normas, regras tributárias. Só para você ter noção, uma regra tributária é isso aqui, que está aqui em cima, em algum lugar que a produção vai colocar, que diz basicamente o seguinte, essa regra tributária: o ICMS incide sobre operações de circulação de mercadoria e também operações de transporte interestadual e intermunicipal de passageiros. Isso quer dizer, bem a grosso modo, que se você vende mercadoria, você tem que pagar ICMS. E se você transporta pessoas de uma cidade para outra, de um estado para outro, também você tem que pagar ICMS. Isso é uma regra tributária. Feito essa, ou parecida com essa, existiram 4.600. Isso é um pesadelo. É um pesadelo para o contador, é um coitado do advogado tributarista e também para o empresário, já que é um convite ao erro. Na verdade, é um sistema pensado para induzir o contribuinte ao erro. E aí sim incidem juros, multas da mais pesada que existem. Então esse é o primeiro problema do sistema tributário brasileiro, a grande, gigante complexidade. O segundo problema qual é? O segundo problema é a carga tributária, que é muito pesada. Não é novidade para ninguém também. O Brasil tem uma carga tributária, dado em 2022, que alcança mais de 33% do PIB. Então, se paga muito imposto, muito tributo no Brasil. Então, problema número 1, complexidade do sistema. Problema número 2, alta carga tributária. E essa alta carga tributária, sobre ela ainda pesa os custos decorrentes da complexidade. Veja que absurdo.
Por conta dessa complexidade, de tanta norma, de tanta obrigação a ser cumprida pela empresa, pelo contribuinte, se estabeleceu, numa pesquisa pelo IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, que os contribuintes, as empresas, elas precisam gastar 181 bilhões para acompanhar essa complexidade tributária. Isso em termos de pessoas para fazer acompanhamento, sistemas, equipamentos. Então, além da complexidade por si só já induzir ao erro, ser extremamente prejudicial ao ambiente de negócio, ao empresário, ela também traz consigo um custo muito alto para o contribuinte, além do próprio tributo, que tem uma carga absolutamente pesada. Então, complexidade, carga tributária pesada e custos elevados. E por último, qual é uma questão que também é extremamente prejudicial? Diz com a desigualdade tributária, falta de isonomia tributária. E como funciona isso no Brasil? Para quem tem capacidade econômica e é amigo do rei, consegue benefício fiscal, ou seja, consegue isenção, consegue imunidade, consegue reduzir sua carga tributária por conta de um favor que o Estado, a União, o município oferece àquele contribuinte específico. Então esse tem a mão mais leve do Estado. Por outro lado, tem aqueles que têm uma capacidade econômica, têm o capital, têm o dinheiro e, portanto, têm condições de contratar bons escritórios de contabilidade, bons escritórios de advocacia e brigar com o fisco. O fisco quer cobrar dele e ele diz: eu não devo, ou pelo menos eu não devo tanto quanto você quer me cobrar, devo menos. E isso tudo vai parar no contencioso, na briga, vamos dizer assim. E por último, o próprio judiciário, que também vai ser o local de discussão entre fisco e contribuinte. O fisco querendo cobrar mais e o contribuinte, naturalmente, não querendo pagar ou querendo pagar menos, e no final a última palavra vai ser do judiciário. Mas nesse contencioso, nessa briga, a gente tem aí algo em torno de 75% do PIB, só para vocês terem dimensão do que representa esse contencioso tributário. 5,4 trilhões. 5,4 trilhões, que representa 75% do PIB. E quem não tem nenhuma coisa nem outra, a esse se lasca. E a ideia aqui do canal é justamente trazer essa expertise, essa inteligência tributária para você se utilizar na prática e, de certa forma, aliviar, diminuir a carga tributária que pesa sobre você. Então, acompanha a gente aqui e acompanha nos próximos episódios, que com certeza vai ter uma matéria super importante que você vai colocar em prática na sua empresa e vai reduzir seus custos. E agora é a hora do nosso quadro. Senta que lá vem a história. Vou falar de capacidade contributiva. O que é isso? Capacidade contributiva tem a ver com a igualdade tributária. Significa dizer que quem tem mais deve pagar mais e quem tem menos deve pagar menos. A questão é como aferir a capacidade contributiva das pessoas. Como saber ou conhecer qual critério utilizar para saber se aquele cidadão deve pagar mais ou menos. Ao longo da história, várias situações curiosas aconteceram e eu vou destacar uma aqui que eu acho bastante interessante. O Estado sempre quer arrecadar, sempre quer fiscalizar, e é muito arrecadador mesmo, quer sempre avançar no patrimônio particular. Essa é a regra. E ele é muito criativo quando foi criar alguns critérios de aferição dessa capacidade contributiva. Na Inglaterra do século XIX, até o século XIX, por exemplo, se media essa capacidade de pagar imposto no número de janelas que os cidadãos tinham na sua residência. Quanto mais janelas, maior o valor do imposto a pagar. Quanto menos janelas, menor era a quantidade, o volume de imposto a ser pago. Veja que situação curiosa. E aí os cidadãos tiveram uma postura lógica e até mesmo intuitiva. Eles começaram a fechar as janelas para pagar menos impostos.
Não contavam com minha astúcia? Era realmente um instrumento que esses cidadãos tinham à época. Eu acho que agora não vai precisar tampar a janela, já que a gente tem esse instrumento novo aqui, que é esse programa Tributo na Gaiola, e com certeza vai lhe ajudar a fechar algumas janelas e a diminuir seu custo tributário. Então a gente fica hoje por aqui. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, comenta, divulga, pega o link, joga no link do Instagram, do Telegram, nos seus grupos do WhatsApp. Comenta também se gostou, se não gostou. O importante é participar e gerar engajamento. Então é isso. Até a próxima. Um abraço. Sim, e vocês nem usaram nenhum não entendi, né? Quer dizer que eu falei no capricho. Foi, deu pra entender bem. Valeu, valeu. Valeu, Diego.